Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo de Páscoa, revivendo 50 dias esse momento maravilhoso. Porque procura entre os mortos, ele não está aí, ele ressuscitou, como ele havia dito. Então Jesus, ele morreu sim na cruz, mas ele ressuscitou. O evangelho de hoje, o capítulo 3 de São João, versículo 16 a 21, que continua ainda esse diálogo com Jesus, com Nicodemos. E aqui Jesus traz, meus irmãos, uma das frases mais marcantes para a nossa vida. Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você. Deus amou seu pai, Deus amou sua mãe, Deus amou seus irmãos. Deus me amou tanto, nos amou tanto, que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. Foi isso que aconteceu na sexta-feira da paixão. Quando nós olhamos o crucificado, ali nós vemos o Pai dando o seu Filho para nos redimir, para nos salvar. Lembremos que antes de Jesus ser levado por aqueles soldados do templo, quando Judas dá aquele beijo da traição, então ali no Monte das Oliveiras, Jesus ele suou sangue, ele passou por um momento de sofrimento, de angústia. A angústia dele foi tão grande que ele começou a suar sangue. E naquele momento, Jesus ele começou a dizer: Pai, afasta de mim este cálice. Esse cálice que simboliza o sangue que ele ia derramar. Lembremos que na quinta-feira santa, quando Jesus instituiu o sacramento do sacerdócio e da Eucaristia, ele tinha ali na mesa o pão e o vinho que estava no cálice. Ele disse: este cálice da nova aliança, o vinho que estava ali, já não era mais o vinho, era o sangue dele que ele iria derramar no dia seguinte, na cruz. Então, afasta de mim este cálice de dor, este cálice de sofrimento. Mas Jesus tinha tanta consciência do que ele iria fazer, que imediatamente ele disse para o Pai: mas Pai,
mas que seja feita a tua vontade, não a minha vontade, Pai. Não a minha. A minha vontade nesse momento é de largar tudo, é de ir embora, mas eu não quero, eu preciso ir até o final. Está chegando o momento, o filho da perdição já está chegando aí com os soldados para me levar. Então, que a tua vontade seja feita. E ali na cruz, depois que ele é crucificado, eu só estou relembrando tudo aquilo que nós vimos na sexta-feira da paixão. Quando ele é erguido, ele entrega o Espírito. E no Evangelho de São Lucas é que ele vai falar. Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi dessa forma, meus irmãos, que o Pai deu o seu único filho. E agora, todos que olham para o crucificado e veem as marcas da paixão, do amor dele para conosco, aquela coroa de espinhos na cabeça, os cravos nas mãos e nos pés, o lugar onde a lança transpassou. Nós olhamos e nós precisamos crer. Como aquele homem, aquele soldado, quando ele enfiou a lança em Jesus, ele caiu de joelhos e ele disse: verdadeiramente, ele é o Filho de Deus. Ele passou a crer e, crendo, teve vida eterna. Filho unigênito, o Pai deu o seu único Filho para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Eu quero, meus irmãos, essa vida eterna, por isso eu creio. Essa vida que nós temos aqui, ela não é eterna, ela é passageira. É por isso que nós vemos pessoas morrendo. Isso tudo fruto do pecado original, fruto da desobediência lá de Eva e Adão. Mas agora Deus, ele nos dá a vida eterna. Já parou para pensar? Essa vida aonde ninguém morre, ninguém fica doente, ninguém tem sofrimento, como diz lá no capítulo 21 do Apocalipse, toda lágrima será enxugada, e lá não haverá dor, não haverá sofrimento. É essa vida eterna. E muito mais, meus irmãos, de não ter dor, não ter sofrimento, é viver a vida divina, viver com Deus, conviver com Deus, contemplar a Santíssima Trindade. Todo que nele crê. Nós passamos a crer em Jesus Cristo. Não são esses deuses da criação do homem. Nós cremos numa pessoa. É Jesus Cristo que nos redimiu. É por meio de Jesus Cristo que nós chegamos a esse grande mistério da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez que Jesus se ofereceu em sacrifício por nós, não tem mais cabimento nós recorrermos a Buda. Isso aqui é um ensinamento da Igreja Católica. Não tem mais cabimento nós recorrermos a Pachamama. Não tem mais cabimento nós irmos atrás de Guaraci, de Jaci, de Shiva. Não tem mais cabimento, porque esse Deus que nós cremos é aquele que veio do céu. Esses outros que eu falei são de criação humana, os homens que criaram. Então, todos esses que adoram essas divindades que tem por aí, eles devem se voltar para Jesus Cristo e crer em Jesus para ter vida eterna, porque senão não vai ter vida eterna, que é o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Aí na continuação, de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele. Porque, meus irmãos, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Condenação eterna significa ir para o inferno e viver os sofrimentos que existem no inferno, que foi para Satanás, não para nós. Porque Satanás não se arrepende, Satanás não vai voltar-se para Deus nunca mais. Ele tem ódio de Deus. Então Jesus veio não para nos condenar, porque nós merecíamos a condenação. Você entende isso? Então, uma vez que Deus não nos condenou, ele veio para quê? Para que sejamos salvos. E a salvação vem por ele. Vejam bem, eu vou ler aqui de novo para você ver o que é que Jesus está dizendo. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A salvação vem por meio de Jesus Cristo, não vem por outro meio, meus irmãos. Buda não nos salva. Shiva não nos salva. Aqueles deuses romanos não nos salva, com Júpiter, Minerva e assim por diante. Nenhum deles podem nos salvar, só Jesus Cristo. Mas por que só Jesus Cristo? Porque Jesus é Deus e os outros não são. Porque Jesus já existia sempre, ele veio do céu. E o Pai o enviou para que nós pudéssemos nos salvar. É simples assim. É por isso que todas as pessoas de outras religiões precisam se voltar para Jesus. Graças a Deus. Eu conheço muitas pessoas que estavam nesses lugares e se voltaram. Hoje são católicos praticantes. Vivem uma vida com Deus, felizes. E agradecendo a Deus por eles terem tido a oportunidade, por Deus ter dado a oportunidade. E eles abriram o coração e eles estão com Jesus. Agora eles se confessam, vão à missa. Aqueles que não eram casados, casaram. Eles recebem a Eucaristia, comungam, leem a palavra de Deus, porque encontraram a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Ora, continuando aqui, ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Nós vivíamos nas trevas. Viver fora de Deus é viver nas trevas. Então, o julgamento é este: a luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Mas graças a Deus, meus irmãos, nós podemos dizer com um santo orgulho, se é que podemos dizer assim, que nós nos voltamos para a luz. Sim, nós vivíamos nas trevas, mas nós nos voltamos para a luz. A luz é Jesus. Então, o julgamento vai consistir em quê? Se as pessoas não querem a luz, eles preferem as trevas. E preferindo as trevas, eles vão viver no sofrimento eterno. Mas nós cremos em Jesus e nós não vamos viver nesse sofrimento eterno. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E eu pergunto, você está na luz? Ou você está nas trevas? Você está na verdade, que é Jesus Cristo? Ou está na mentira?
Estar na verdade é estar com Jesus. Estar com a mentira é estar com o diabo, porque Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. Então, nós estamos com Jesus. Nós não vamos permitir que a mentira nos domine, que a mentira faça parte da nossa vida. Nós estamos com a verdade. Eu sou o caminho, disse Jesus. A verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E é lamentável saber que muitas pessoas têm optado pela mentira e têm querido ficar na mentira. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que se declarava satanista e ele dizendo que ele serve a Satanás. É lamentável. Optou pelas trevas. Para nós sairmos das trevas, nós temos que olhar para nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai nos deu Jesus Cristo para morrer e nos salvar. O Pai não nos deu o diabo, não, meus filhos. Deus não deu Satanás para nós, não. Pelo contrário, ele nos deu Jesus Cristo que veio do céu para destruir as obras do diabo. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, e também no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, nós vemos lá ele, o demônio, tentando Jesus, mas Jesus o venceu. Mas Jesus o venceu para acabar com ele por definitivo. Foi quando Jesus morreu na cruz. Ele foi vencido. Ali ele tentou Jesus, mas Jesus venceu a tentação. Na cruz, Jesus o derrotou definitivo. Então nós não podemos ir atrás de Satanás. E tem uma coisa, esses satanistas aí, eles acreditam na presença de Jesus na Eucaristia. Tanto que muitos deles vão nas missas para levar Jesus, a hóstia consagrada, para profanar. Porque eles creem. O diabo crê na presença de Jesus na Eucaristia. Mas nós cremos, e nós cremos também. Nós cremos que Jesus é o nosso Deus. E nós precisamos de Jesus. Nós não estamos nas trevas. Nós estamos na luz. E Deus, no seu infinito amor, nos querendo no céu, querendo dar a vida eterna e sabendo que nós não tínhamos como ganhar a vida eterna, ele nos deu o seu filho. Deus amou tanto a Cristina, o João, Maria, José, Johnny, Mary, e aí cada um vai colocando o seu nome. Deus amou tanto o Padre José Augusto, que o Padre José Augusto não merecia a vida eterna por causa dos seus pecados, mas Deus amou tanto que enviou o seu filho para que seu filho Jesus, seu único filho, morresse no meu lugar, morresse no seu lugar. Vamos ser de Jesus. Não vamos abandonar Jesus. Cai a chuva, vem a chuva, vem a sol, calor, frio, cai a canivete do céu. Nós cremos em Jesus Cristo, o nosso Redentor. E na primeira leitura, hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 17 a 26, nós vemos ali a prisão dos apóstolos, depois eles saem e eles continuam pregando e anunciando que o Pai mandou o seu Filho único, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Eles só não mataram os apóstolos, porque aqui está dizendo que porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Mas está ali
os apóstolos, está ali Pedro, estão todos proclamando, porque eles queriam salvar almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.